Oi, turma do JB, como vocês estão? Para a aulinha de hoje, vou querer que vocês separem o caderno de aula, o livro da UNO. Quem não está com o livro da UNO em casa pode usar recortes de revistas e jornais para a gente pegar a letra. Barbante, ou lã, canudinho, alguns desses materiais que daqui a pouquinho vocês vão saber para que eles vão ser usados. Então, ontem começamos a falar sobre os 3 R, certo? Reciclar, reutilizar, reduzir. Por quê? Porque é importante a gente reduzir o nosso lixo para manter o equilíbrio do nosso planeta, certo? Porque quando a gente produz muito lixo, polui, essa poluição pode afetar a vida dos animais. A gente sabe que todos os animais são importantes para o ciclo da vida, como a gente viu aquele dia lá no filme do Rei Leão, certo? Porém, tem alguns animais que têm um papel assim, não é que seja mais importante, mas eles são fundamentais para manter o equilíbrio. A gente vai ver, a prof separou para vocês 6 animais que são muito importantes para manter esse equilíbrio, tá? E hoje a gente vai começar falando sobre um bichinho que talvez seja o mais importante. Que sem eles, se eles forem algum dia extintos, vai ser bem difícil manter a vida no nosso planeta. Alguém imagina que bichinho é esse? Vou dar uma dica. Ele não é grande, ele é pequeno e ele produz um alimento delicioso, docinho. Além disso, esse mesmo bichinho produz um medicamento que é muito importante para cuidar da nossa garganta. Esse medicamento também serve para fortalecer nossa imunidade. Vou dar mais uma dica. Esse medicamento que a prof está falando se chama própolis. E aí, agora alguém sabe de quem que eu tô falando hoje? Então, é das abelhas, né? Então, a prof queria começar dizendo assim: então, por que as abelhas são tão importantes para a vida do nosso planeta? Porque elas fazem a polinização da maioria das plantinhas que existem na Terra. Sabiam disso? Isso contribui para que a gente tenha uma grande variedade de espécies de animais, de plantas no planeta Terra. Se não houvessem plantas, não teria oxigênio pra gente, respirar. Sabiam disso? E quem que faz essa polinização? As abelhas, certo? Se elas desaparecerem, vai haver uma redução dessa diversidade. Muitas plantas e animais vão desaparecer também. Por quê? Por causa da polinização, mais uma vez, que é o grande papel das abelhas no nosso planeta Terra, além delas produzirem o delicioso mel, né? Então, o que pode acontecer para as abelhas sumirem? O desmatamento, que é quando o homem vai lá e acaba com florestas, às vezes com o uso de venenos, pesticidas, que acabam por fazer com que as abelhas morram, com que elas desapareçam daquele lugar. Aí aquele lugar não vai ter plantas. Quando não tem plantas, outros animais maiores não podem se alimentar. Quando esses animais maiores que comem plantas desaparecem, outros animais que se alimentam desses bichinhos vão desaparecer também. E aí vai causar o desequilíbrio. Vocês entenderam como um bichinho tão pequenininho como as abelhas tem um papel tão fundamental para a vida no nosso planeta? Então, é disso que a prof fala quando ela diz do equilíbrio do ciclo da vida e como as nossas ações, nós que somos animais inteligentes e pensantes, influem na vida desses bichinhos pequenininhos e, por consequência, na vida de todo o planeta.
Então a gente precisa cuidar do nosso lixo, a gente precisa consumir produtos que são sustentáveis, que não prejudicam tanto nosso meio ambiente. Porque uma atitude bem pequenininha nossa pode ter um grande impacto para esses bichinhos. E se cada um de nós, imagina, na nossa turminha são 20 aluninhos. Somos 20 coleguinhas, mais a Prof. Dani 21, mais a Prof. Josi 22. Então, se cada um de nós tiver uma atitude, por mais que seja pequenininha, por mais que a gente não consiga levar essa atitude para toda a rotina do nosso dia a dia, porque é difícil, não é fácil, porém, uma única atitude de cada um de nós vai implicar em 22 atitudes diferentes para a preservação. Por isso que a gente precisa ter consciência e agir como um ser pensante que a gente é. E daqui a pouco a gente vai falar com um amiguinho lá. Amiguinho, se você mudar uma atitude no seu dia a dia, você vai contribuir para a preservação, como vai ter uma atitude sustentável. E esse amiguinho pode falar para outro amiguinho, que vai falar para outro amiguinho, e isso vai virar uma grande corrente do bem. Então agora nós vamos para a nossa atividade do caderno. Peguem o seu caderno, quem tem o livro da UNO já lá no nosso alfabeto móvel, quem não tem o livro da UNO com revistas e jornais para recorte, vamos precisar de cola também e vamos precisar daqui a pouquinho de barbante ou linha ou lã que vocês tiverem, combinado? Vamos começar colocando a data de hoje, que é o número 1, o número 4, número 0, número 4, número 2, 0, 2 e 0. Dia 14 do mês 4, que é o mês de abril do ano de 2020, certo? Agora nós vamos lá no nosso alfabeto móvel procurar as letrinhas para escrever a palavra A, opa, olha a técnica, abelha. Primeira letrinha, vamos todo mundo fazer o sonzinho. A vogal A, certo? O nome dela é o mesmo som. Depois vem a letrinha. Quem sabe qual é essa letrinha aqui? O som dela é B. B. É a letrinha B. Quero todo mundo primeiro fazendo o som e depois dizendo o nome da letra. Depois vem mais uma vogal que o nome é igual ao som, que é a vogal E. Quero todo mundo fazendo essa boquinha. Depois temos a letrinha L, que o som é L. A língua vai lá no céu da boca atrás dos dentes e a gente faz o som dela, que é L. Temos uma letrinha danadinha. Ela entra no meio das letras e muda o som. Então, o L com o H, que na verdade não tem som nenhum, vai transformar aqui. Vamos fazer o som de lha. A, B, lha. Todo mundo conseguiu procurar essas letrinhas? Então, depois de fazer o som, depois de dizer o nome das letras, vocês vão procurar lá no alfabeto móvel do livro da UNO. Vão procurar em recortes de revistas e jornais, recortar e colar para montar a palavra abelha. Depois disso, vocês vão identificar a primeira letrinha, vão fazer um tracinho embaixo dela, certo? Vão dizer qual é essa letrinha e escrever ela aqui do lado, certo? Então, depois de construir a palavra abelha, vocês vão procurar em livros velhos, em material para recorte, figuras de abelhas. Se não achar, pode desenhar sua própria abelhinha, tá bom? Vamos encher a nossa página de abelhas, certo? Então agora a gente vai passar para uma próxima atividade. Pode ser na página seguinte da folha do caderno de vocês, tá bom? A gente vai novamente colocar a data de hoje,
E vamos fazer assim, a prof colocou lá nos recursos um modelinho dessa atividade com as orientações para a família conseguir dar um apoio para vocês, tá? Que dessa vez a prof vai precisar. Porque se a gente fosse fazer em sala de aula, eu ia entregar uma folhinha com o desenho para vocês seguirem as orientações. Então, se por acaso a família tiver como imprimir, pode imprimir. Se não, com o auxílio de uma régua, um objeto reto, vocês podem desenhar seguindo o modelo. Combinado? Então, após, a prof vai fazer aqui rapidinho um modelo para vocês poderem observar só durante a minha fala, tá? Mas fiquem tranquilos que lá no material de apoio, nos recursos dessa atividade, tem um modelinho.